A Cobrasma foi uma marca brasileira do ramo ferroviário que fabricou icônicas carrocerias de ônibus na década de 80. Conheça agora um pouco de sua história e seus modelos de ônibus. A Cobrasma, Companhia Brasileira de Material Ferroviário, foi fundada no ano de 1944 para suprir a falta de peças dos trens importados que circulavam no país, devido à Segunda Guerra Mundial, que proibia a importação de peças. E anos depois chegou a ser a maior fabricante de material ferroviário da América Latina. Logo no início, a fundição de aço começava a fabricar partes para vagões e outras peças para o mercado ferroviário, assumindo parceria com várias marcas estrangeiras para compartilhamento de tecnologia e projetos. Na década de 50, assumiu o controle acionário da brasileira Forjas Nacional S.A., a Fornasa. A fabricação de vagões crescia exponencialmente para as estradas de ferro brasileiras e várias exportações. Em 1957, em parceria com a Rockwell americana, a Cobrasma constituiu a Cobrasma Rockwell Eixos S.A., especialmente para a produção de peças da indústria automobilística, eixos frontais e traseiros para automóveis e caminhões, inclusive conjuntos de diferencial. Na década seguinte, fundou a Brasprensas Rockwell S.A., para a fabricação de prensas destinadas principalmente à indústria automobilística. Em Sumaré, o presidente Ernesto Geisel inaugura as novas unidades de produção da Cobrasma e da Braseixos. A Cobrasma foi a primeira empresa brasileira a construir um trem de unidade elétrico Franco-Rail, adquirido pelas ferrovias paulistas FEPASA no final da década de 70. No Rio de Janeiro, o trem de unidade elétrico fabricado no Brasil pela Cobrasma foi designado por série 900, entrando em operação nos subúrbios da antiga Central de Operação do Estado em 1980. Tendo o presidente Geisel admirado um dos carros de passageiros que servirá ao metrô do Rio de Janeiro. A Cobrasma era a fornecedora preferida do governo e chegou a exportar vagões e equipamentos para países tão diferentes quanto Gabão e Estados Unidos. Porém, em meados da década de 70, a estabilidade da empresa começava a degringolar. O setor ferroviário era historicamente sujeito a crises cíclicas, vivendo enormes oscilações nas encomendas. O Estado brasileiro era responsável por cerca de 70% das compras e reduziu drasticamente os pedidos no período de forte recessão que abateu a economia brasileira no início da década de 80, ocasião em que a Cobrasma se viu obrigada a demitir entre 1980 e 83 35% de seus 17 mil empregados. Foi então que, buscando sobreviver, a empresa optou pela diversificação, entrando no ramo das carrocerias de ônibus, lançando em 83 o imponente rodoviário de 3 eixos denominado Trinox. Para marcar a diferença entre seus veículos e o restante do mercado, lançou mão do domínio que possuía da tecnologia de construção de carros, de trens e metrôs em aço inoxidável, apresentando uma carroceria monobloco com estrutura e revestimento externo confeccionados em chapas inoxidáveis. O Trinox tinha 13,2 metros de comprimento e utilizava mecânica Scania 112 com motor turbo de 305 cavalos. O terceiro eixo era fornecido pela subsidiária Braseixos. O Trinox possuía grande bagageiro passante com portas de acionamento pantográfico de 11,7 metros cúbicos de volume. A área envidraçada, entretanto, era desproporcionalmente pequena para o porte do veículo e o acabamento interno pouco atraente. Os planos otimistas da Cobrasma previam a fabricação, a curto prazo, de 30 unidades mensal na unidade de Sumaré. Na concorrência estavam principalmente Marco Polo Paradiso, primeiro high-deck do país, lançado em 84, e os Nielson Diplomata, que acabaram de lançar o novo 380, entre outros. Apesar do peso mais reduzido, maior resistência a esforços dinâmicos
e nenhum risco de corrosão, o preço elevado do Trinox, que era cerca de 30% superior ao da concorrência, frustraria as expectativas de venda e apenas 15 unidades foram vendidas até o final de 85. Em 1984, ainda tentando aproveitar a capacidade ociosa de suas instalações e alinhando-se aos planos federais da época de ampliar a utilização do transporte eletrificado no país, a Cobrasma começou a desenvolver um protótipo de um trólebus, em conjunto com a Brau-Boveri, fabricante suíço de material elétrico. O veículo também teria carroceria em aço inox, chassi próprio, suspensão pneumática, eixos Braseixos e motor elétrico e sistemas de controle Brau-Boveri. Entretanto, foi com a Tektronic do grupo Engesa que a Cobrasma se consorciou e no ano seguinte concorreu e venceu a licitação para o fornecimento de 46 veículos de 12 metros para a frota a ser operada pela Companhia de Metrô do Corredor ABD, São Paulo, Santo André, São Bernardo e Diadema, na região metropolitana de São Paulo. No ano de 86, como resultado de outra licitação, dividiria com a Mafersa o fornecimento de trólebus articulados para a operação pela CMTC na cidade de São Paulo. Neste caso, porém, o projeto foi suspenso e o fornecimento jamais ocorreria. E tentando melhorar a participação no mercado rodoviário, o que exigia a redução do preço de seus ônibus, em março de 86, a Cobrasma lançou o CX-201, com 13,2 metros de comprimento e 3,5 metros de altura, montado sobre chassis Volvo B10M ou Scania K112CL. Também seria utilizado em chassis Mercedes O371RS. Com 2 eixos, a estrutura da carroceria permanecia de aço inoxidável, porém o revestimento passava a ser em alumínio. O Trinox continuava a ser produzido apenas sob encomenda. No CX-201, procurou-se dar um pouco mais de requinte no interior, com estofamento em tecido navalhado. No ano seguinte, o CX recebeu 2 novas versões, o 202, de 12 metros de comprimento e 3 de altura, e o 301, com chassi de 3 eixos. Em 1988, foi lançado por fim o 204, para chassis Scania com motor dianteiro. A empresa também planejava desenvolver uma versão monobloco. Apesar da redução de preço, a produção se manteve em níveis excessivamente reduzidos, 101 unidades em 87, 50% das quais para o desprestigiado mercado de reencarroçamento, o que levou a Cobrasma a se retirar do mercado de ônibus em março de 1990, e não resistindo à instabilidade do mercado, sendo 6 anos consecutivos de prejuízo, entrou em concordata em 1991. A marca até conseguiria se levantar da concordata 2 anos depois, mas acabou por encerrar definitivamente suas atividades em 1996. Os ônibus Cobrasma, embora fabricados por pouco tempo e em pouca quantidade, chegaram a operar em várias grandes empresas brasileiras, sendo muito duráveis graças aos chassis e mecânicas já consagradas e às carrocerias com uso de inox e alumínio, entrando então para a história como uma das fabricantes brasileiras de carrocerias de ônibus.